Então, se eu tivesse que deixar uma chave para você ame a sua esposa, cada um sem comparação. A graça e a paz, bem-vindo a mais um podcast Estação Família. Eu sou o pastor Cristiano, médico, empreendedor, pai de 4 filhos, casado há 21 anos. Esse podcast que tem trazido informações bíblicas de como resolver os problemas do cotidiano, como te direcionar diante dos desafios diários, segundo a luz da Bíblia, daquilo que a gente tem enxergado. Estamos aqui hoje recebendo mais uma vez Douglas, muito bem-vindo. Obrigado, pastor. Obrigado por mais um convite. Obrigado por estar aqui. Adson, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, pastor. Vai ser um prazer imenso bater um papo contigo, com vocês. E hoje, o que nós vamos conversar um pouco aqui? Tem alguma pergunta, Adson? Com certeza, pastor. Veja só, eu já vou fazer 5 anos de casado. Um beijo para minha esposa. Mas é aquela coisa, né? Eu acho muita coisa, eu posso ter várias opiniões. Mas como é que eu devo me relacionar com a minha esposa? Douglas, será que para você que casou agora, será interessante esse tema? Com toda certeza, pastor, porque, como o Edson falou, a gente acha muita coisa. A gente acredita em muita coisa. A gente chega num casamento, principalmente eu casando, graças a Deus, se Deus quiser, a única vez que eu tenha casado na minha vida, meu único casamento, a gente chega com muitas dúvidas e também... Muitas bagagens, né? Muitas bagagens. A gente acha que já sabe de tudo. Aí, quando a gente vai ver, quando a gente casa, que vai pra casa, a gente fala, e agora? Casei. Como que vai ser? Com toda certeza vai acrescentar muito hoje. Então, como nos relacionar? Isso. Vamos usar um texto base que está em 1 Pedro 3, do versículo 7, que vai dizer o seguinte: maridos, vocês igualmente coabitem com as vossas esposas, com entendimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então entende que aqui nós começamos a ver que Deus ele dá uma direção a quem? A nós, maridos. De como é o relacionamento agora esperado por Deus. O relacionamento direcionado por Deus para que a gente seja assertivo dentro da capacidade que a gente tem, dentro da maturidade, porque nós também evoluímos. Mas a palavra de Deus continua sendo a mesma, independente para quem casou hoje, há 10 anos ou há 50 anos. Então, a grande dificuldade das pessoas é, primeiro, vocês maridos, convivam. Então, aqui tem 2 direções que nós temos que entender. Primeiro, é Deus falando com o marido. Então, a melhor forma de você se relacionar não é com o que você aprendeu somente, com o que você viu, com a cultura que rege, talvez, os hábitos daquele lugar. Mas a melhor forma de você se relacionar com a sua esposa é você buscando uma direção, ouvindo agora, não mais o seu eu, mas ouvindo a voz de Deus. Então, se eu quisesse deixar aqui a primeira chave a primeira de como se relacionar trazendo agora a palavra de Deus como direção. Muito bom. A segunda coisa que nós podemos aqui trabalhar, que ele já começa a falar, coabitem com as vossas esposas. Então, a primeira direção que a voz de Deus nos dá para nos relacionar com as nossas esposas é conviver com ela realmente. Porque existem pessoas apenas dividindo espaço. Mas a mente não está no mesmo lugar. As responsabilidades estão sendo divididas
E aquilo que não faz parte do meu departamento, eu não me relaciono. Então, a grande dificuldade hoje dos casamentos é ter um relacionamento de unidade dentro da sua individualidade. Então, às vezes, a esposa, pelos excessos emocionais do dia a dia, ela não consegue se relacionar com o emocional do marido. E o dia sugou tanto ela que ela esquece que é a esposa. É verdade. É verdade. E às vezes ela só quer descansar, né? E vice-versa. Ao mesmo tempo, o marido, pelas cobranças no trabalho, talvez, pelas cobranças pessoais, pelas cobranças talvez até familiar, se desgastou ao ponto de não se relacionar com o emocional da esposa. Então, a primeira dica que nós temos é: o relacionamento está na unidade. Quando você machuca a mão direita, a esquerda trabalha mais. Olha aí. E se você é uma unidade com a tua esposa, e ela é com você, se existe alguém que está sofrendo de alguma forma, a outra pessoa não pode ficar alheia àquele sofrimento. Verdade. Então, às vezes, não, a responsabilidade dos filhos é sua. Então, nunca leva um filho na escola. Nunca leva um filho ao médico. Nunca prioriza isso. Sempre dá prioridade para os seus momentos de lazer. E, às vezes, aquela esposa não está tendo. E como nós estamos falando, né, maridos, então eu vou focar mais nessa parte masculina. Sim. Então Deus está nos dando, se Ele deu um direcionamento que é para nós homens nos relacionar e coabitar verdadeiramente, isso quer dizer que na maioria das vezes, ou quase na totalidade, quem se ausenta emocionalmente do lar é o marido. Então a primeira dica é: a voz de Deus tem que ser a direção para a sua vida. A segunda chave aqui para a sua vida conjugal, como marido, você tem uma grande chance de se desconectar emocionalmente do teu lar sem você perceber. Isso. E Deus já está dando uma dica dizendo: olha, convivam com suas esposas. Mas às vezes você quer conviver, mas você quer conviver como se tivesse convivido na república que você morava. Ou você quer conviver igual você convivia com a sua mãe e com o seu pai. Não dá. Passa minha roupa, o almoço está pronto. E ele fala: olha, coabitem com elas com entendimento. É uma via de mão dupla, né? Então, o que é a diferença de entendimento para conhecimento? O conhecimento, ele vem do homem. O entendimento, ele vem de Deus. Então, ainda respondendo essa tua pergunta é: qual a forma de eu me relacionar? Com entendimento. Entendimento é quando você anula a sua razão e coloca aquela situação à visão de Deus. Isso pode confirmar ou não a forma que você agiria. Porque o entendimento, ele não atinge o certo ou o errado, mas sim o fim. Então vou dizer, você está certo, Douglas, mas a tua esposa está passando por um momento emocional difícil. Qual a vitória em você estar certo naquele momento? Nenhuma. Nenhuma. Só que você só vai conseguir esse nível de relacionamento se você tiver entendimento da palavra de Deus. Porque você vai querer prevalecer a sua verdade. Então, como me relacionar? O meu relacionamento não pode ser pelo conhecimento da verdade, só pela avaliação racional da situação.
mas como Deus esperaria que eu agisse naquele lugar. Então nós já temos ouvir a voz, realmente morar junto, emocionalmente estar presente, e há uma forma que é o entendimento, que está acima do conhecimento. E ele fala assim, olha, vocês devem coabitar com elas como vaso mais fraco, mais frágil. O que isso quer dizer? Que nós não podemos tratar nossa esposa como um homem. Como um amigo, né? Que a gente conhece há muitos anos, aquela resenha toda, né? Verdade. Tratamento. Então nós temos que tratar, toda vez que a gente fosse dirigir para nossa esposa, nós temos que entender que ela não é um homem ouvindo. Eu lembro que um dos maiores ensinamentos, até falei aqui, foi um médico lá em Alta Floresta, quando ele disse para mim, Cristiano, o seu filho não é você. Parece uma coisa óbvia, né? Mas aquilo me chamou a atenção, que talvez quando eu falo, parece que eu estou falando para mim mesmo, e a outra pessoa tem a sua individualidade de raciocínio. E Deus está falando, olha, toda vez que você for se relacionar, olhe como se fosse uma pessoa mais frágil. Será que é fácil isso, Adson? A todo momento? Não, porque às vezes a gente é engolido pela correria do dia a dia, às vezes a gente faz coisas já no automático, e parar para ter essa consciência, né, requer um esforço nosso. E isso é muito importante o que você está falando, porque nos faz lembrar o que tem que ser feito, agir com entendimento. Está correto isso, Douglas? Eu acredito que... Corretíssimo. Eu acredito que hoje, com a correria do dia a dia, com as cobranças no trabalho, ou às vezes até não... O homem, como a gente está aqui falando sobre o papel do homem, ele acaba realmente se desligando. Ele acha que ele está indo para casa, ele vai chegar em casa, muitas vezes ele olha como se fosse uma empregada. Ele esquece que é a mulher com quem ele decidiu estar todos os dias da vida dele. Então, às vezes, só pelo fato do homem se desligar, ser um pouco mais desligado e não conseguir prestar atenção na esposa, ele acaba meio que quebrando aquela aliança, mesmo que por algum momento, né? Porque ele acaba ferindo o outro lado. E ele acaba se ferindo. Ele acaba se ferindo, e sem perceber. Porque aí a mulher vai falar, pô, eu tô me esforçando, a mulher é um ser humano. A mulher tem os sentimentos, e aí, como a gente está falando aqui, é o vaso mais fraco, é sensível, não é outro homem, sabe? Então a mulher vai chegar uma hora que, pô, eu tô me dedicando o máximo pro meu esposo, e meu esposo não tá vendo isso aqui. Isso, e assim, é um desafio interessante, né? Porque, por exemplo, a gente trabalha presencialmente aqui na Infinitus. E minha esposa, às vezes, ela tem alguns dias de home office. E aí, olha que interessante, ela fica o dia todo trabalhando em casa e eu aqui. E quando eu chego em casa, eu quero descansar, mas ela tá com aquela ânsia de conversar, de falar como é que foi o dia. E a gente tem que ter... Cara, a gente escolheu ser casado. A gente escolheu ser casado. Existem os bônus e os ônus, né? E a gente tem que colocar energia para nutrir esse relacionamento com diálogo, com amor, né? Exato. E você pode ter certeza que tudo que nos falta tem na esposa. E o que não tem na esposa tem no marido. Sim. Então, assim, esses diálogos, eles são extremamente importantes. Por quê? Porque é ali que você vai ser consolado. É ali que Deus vai te dar visão, que vai te dar direção. Muito bom. Então, para você ser para você estar conectado em unidade, você também tem que entender o que o outro cérebro pensa. E às vezes a gente, pelas nossas fadigas do dia a dia, a gente se desliga emocionalmente. E é isso que tem feito com que muitos relacionamentos não consigam viver o melhor. Porque há uma alienação da verdade do outro. Sim. E o mundo cada vez quer que você corra para direções distintas da unidade. Então, vamos lá. O que nós estamos falando hoje sobre relacionamento? Sim. Então, a primeira coisa para o homem é ouvir a voz do Senhor. A segunda coisa que nós temos que ver é coabitar com ela de forma verdadeira. Estar emocionalmente presente. A terceira coisa é agir com entendimento. O que é isso? É a voz de Deus trabalhando dentro do coração. Perfeito. Dentro da nossa alma. A quarta chave é tratar ela como o vaso mais fraco. Não que ela seja fraco,
mas é a forma de ser tratada. Sim. Muito bom. Porque a mulher, ela é mais forte que o homem em determinadas situações. O homem é mais forte que a mulher em determinadas situações. Mas aqui Deus está dando uma direção de relacionamento, de trato. Porque emocionalmente a mulher responde diferente do homem. Muito bom. Sim. E ela vai falar assim, ó, como coerdeira da graça. Então o que é um coerdeiro? O filho mais novo tem mais direito que o mais velho? Não. Não. Quem trabalha mais Mais velho? tem mais direito que o mais novo? Não. Não. Então, quando você é coerdeiro, você tem os mesmos direitos da herança de Deus. E, às vezes, quando alguém, e na figura masculina, atinge talvez um protagonismo na história da família social, eu estou dizendo um protagonismo social de resultados. Às vezes, eu sou o grande advogado, eu sou o grande médico, eu sou o grande esportista. Nós achamos que temos mais direito do que aquela pessoa que nos dá a estrutura do dia a dia. E Deus vem dizer, eu não avalio vocês pelo resultado social, mas te dou uma direção de relacionamento. A mesma forma que eu olho para você, eu olho para ela. É aquela coisa, né? Uma seleção que ganhou a Copa do Mundo, os titulares e os reservas vão receber a mesma premiação. Exatamente. Então nós temos que entender que há uma forma de se relacionar com as nossas esposas. E Deus falou e deixou claro. Primeiro, ouve a voz dele. Coabite com elas. Com entendimento. Como vaso mais fraco. Como coerdeira da graça. Tudo isso nós estamos agindo no natural. Natural. Sim ou não? Sim. Mas quando a gente não faz isso, nós temos uma consequência no espiritual. E olha o que ele vem falar. Agindo assim, as orações de vocês não serão impedidas. Então o que Deus falou? Se você não agir assim, as suas orações nem chegam para mim. Olha aí, cara. São impedidas. Então, por que acontece que tantos homens estão orando, pedindo para Deus uma oportunidade de trabalho, não dá certo? Orando para Deus para as coisas mudarem, não acontece. Orando e fazendo campanha de jejum e oração. E tá lá um anjo falando assim, ó, só vai subir a oração a hora que você mudar com a tua esposa. Pode subir montanha, pode emagrecer 50 quilos em jejum, pode ficar 40 dias na água, que se você não mudar o trato, há uma ordenância de Deus para que eu não leve as suas orações a partir do momento que você não consiga se relacionar do jeito que eu quero. Mas aí você poderia dizer, mas quantas pessoas que têm ótimos resultados e não seguem esses princípios? Sim ou não? Sim. Verdade. Mas a Bíblia diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Você pode estar tendo um grande resultado no natural, mas no espiritual, a sua vida está sendo uma fraude. Você tem acrescentado dores na vida da tua esposa, dos teus filhos, sobre a sua vida. Porque você ainda acha que os resultados pessoais estão acima do relacionamento que Deus quer que você tenha na unidade formada entre você e tua esposa. Eu acredito que, como o pastor está falando, falou sobre... O homem, ele quer que a vida ande. O homem sempre quer que a vida vá para frente, que os negócios dê certo. Ah, meu empreendimento tem que dar certo, minha empresa tem que dar certo. Mas eu acredito também que... Eu ando escutando muito isso, pastor, que como você vai ser um líder na sua empresa, como você vai ser um líder da sua vida se você não consegue liderar a sua casa. E liderança não tem a ver só com... Ah, eu mando. Eu dou a última ordem, eu dou a última palavra e tal, ok. Não. Tem a ver com que você amar o próximo também.
E aí você chega, aí você sai da sua casa, você tá no seu trabalho, você é o melhor líder, você é o melhor encarregado, você é o melhor supervisor, é o melhor dono, é o melhor CEO da sua empresa. E aí você chega na sua casa e você trata a pessoa que tá ali do seu lado, muitas vezes para te erguer, quer dizer, porque a vida de empreendedor é maluquice. E aí você chega em casa, de vez você tratar bem aquela pessoa que tá com você pros tempos bons e ruins, que às vezes tá com você desde quando você não tinha nada, e aí trata como se fosse nada. Impede. Aí eu cheguei em casa, é minha empregada que tá na minha casa. Eu cheguei em casa, é uma qualquer que tá na minha casa. Você já quebra o princípio, né? Dali, de você agir como vaso mais fraco, com entendimento. E tem muitas pessoas que navegam nisso. Tem mais tolerância fora com os erros alheios do que dentro. E com tudo isso, pastor, eu tenho uma outra pergunta para o pastor. A gente já sabe como a gente tem que se relacionar com a nossa esposa. Tá sendo muito, muito bom esse episódio. A pergunta é, pastor, a gente sabe como tem que se relacionar com a esposa. E como eu devo amar a minha esposa? Olha, essa pergunta de 1 milhão, né? Mas não, eu acho a grande forma de amar é que às vezes eu posso amar do meu jeito, sim ou não? Sim. Só que se eu não amar como a pessoa espera, não adianta. Não adianta. Ó, eu demorei muito tempo para entender que eu comprava um presente para minha esposa e ela não gostava daquilo. Eu achava que eu estava fazendo algo que estava sendo assim extremamente carinhoso, que eu estava assertivo, né? Que eu estava sendo assertivo e na verdade ela estava sendo tolerante, porque não era uma coisa que a agradava. Sim. Então nós temos que entender que nós não vamos entrar no mérito que você não ama, mas nós vamos dar uma direção do que Deus espera como nós amarmos nossa esposa. Sim. Porque senão a gente vai começar a abrir um leque de possibilidades, mas nós estamos aqui falando daquilo que Deus nos dá como direção, segundo a palavra de Deus. Ok? Nós vamos para Efésios 5:25, que vai nos dar uma direção em relação a isso. Que ele vai falar assim, ó: maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Presta bem atenção nisso. Marido, cada um de vocês ame a sua esposa. Então entenda, irmãos, que tem muitos corações divididos. E aqui que ele está querendo dizer, olha, ame a cada um de vocês a sua esposa. Aonde está a chave, Douglas, nisso? Eu não vou abrir nem a parênteses de você ter uma amante. Não é isso. Eu estou abrindo parênteses de você amar sem comparar. É você amar sem comparações. Porque às vezes você está comparando a sua esposa, a esposa do seu amigo, a esposa, a sua mãe, a sua irmã, a sua tia, a sua amiga de trabalho, que tiveram outras histórias, que tiveram outras realidades. E quando você começa a olhar aquele indivíduo, aquela pessoa em comparação, você não ama na intensidade que Deus quer que você ama. Então, se eu tivesse que deixar uma chave para você ame a sua esposa, cada um, sem comparação. Quando você entende que aquela for a pessoa que Deus te trouxe como unidade pessoal, você vai entender que não vai poder ter comparação. E quando você para de comparar, você diminui críticas e você praticamente interrompe uma porta para o adultério. Faz sentido isso, Adson? Total, porque assim, o amor que Cristo amou a igreja foi um amor sacrificial, né? Ágape, né? Incondicional. E amar nossa esposa com esse mesmo amor é a chave para nós termos uma base sólida no nosso casamento. O amar as nossas esposas, né? A nossa própria esposa. Então, para mim, faz total sentido. Isso é bíblico e é o que dá certo. E olha como ele continua. Ó.
como Cristo amou a igreja. Então a primeira coisa é não comparar. A segunda coisa é como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Sim. É morrendo por ela. Qual a finalidade da morte da cruz de Cristo? A salvação da igreja. Sim. Então, qual é a finalidade do relacionamento de amor do homem com a esposa? É salvar ela diante das suas dores. Isso. Então, a profundidade que Deus espera do papel do homem, que hoje está sendo relativizado, e um dia, para aqueles que crê ou para aqueles que não crê, todos nós estaremos diante de Deus. Sim. E Ele vai colocar um padrão dele. Não é a sociedade que define o padrão de marido esperado por Deus. Sim. É Deus que coloca a régua de corte. E a régua de corte é: não compara. E morra se for preciso, para que ela seja salva. E aí ela tem que ser salva nas suas emoções, salva na forma protetiva, Sim. salva nas suas necessidades. Sim. Então Deus, ele nos deu essa autoridade e essa oportunidade de demonstrar o mesmo amor que Cristo teve pela igreja, para que nós, maridos, também testificassem esse amor. Muito bom. E isso hoje é comum? Não, dentro da sociedade que a gente vive, É difícil. é uma cosmovisão totalmente diferente, né? Na verdade, é estranho você falar para uma outra pessoa que, por exemplo, não compartilha da mesma visão e tipo assim, eu comentar, ó, eu tô pronto para morrer pela minha esposa. É muito difícil. Como assim? Que negócio é esse de morrer pela esposa? É muito diferente do que as pessoas pensam. Por isso que a Bíblia fala que a cruz de Cristo é deveras loucura para os que padecem, mas para aqueles que são salvos é poder de Deus. Talvez você que está assistindo esse podcast pode olhar e dizer, meu Deus, mas será que isso, na sociedade que a gente vive, ainda tem lugar? O que eu posso te dizer é que a forma segura de você viver é segundo as Escrituras. Isso. A perfeição, ela está em Cristo. Mas a direção, ela foi dada a nós. Nós nunca seremos perfeitos igual Ele. Mas nós podemos fazer igual Pedro. Me crucifica de ponta cabeça. Pedro não levou sobre si os nossos pecados. Mas ele teve a mesma direção. E aqui nós queremos dar uma direção para você, marido. Entender que há uma forma de se relacionar com Deus da forma com que Ele espera. Que é que você tenha princípio segundo a palavra. E que também você ame a sua esposa segundo o que Ele quer. E como eu vou demonstrar esse amor pela minha esposa? Então ele fala que você tem que amar ela sem comparação, como Cristo, para que a santificasse, sendo purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Então a terceira chave aqui, a forma de você amar a sua esposa é que ela seja limpa através da palavra que você pregue para ela. E a melhor forma de você pregar a palavra de Deus para a esposa, é viver aquilo que está escrito. Porque a nossa esposa, ela não quer um professor. Deus não te colocou como professor, mas te colocou como unidade. Sim. É a palavra dentro do seu coração, que agora é um nela, que vai limpar e trazer para ela essa santificação. Porque é o homem que santifica. Sim. Mas nós estamos transferindo essa responsabilidade do conhecimento da palavra para as nossas esposas. Mas Deus deixou que quem purificaria e santificaria seriam os maridos.
Ok? Ok. Muito bom. Muito bom. Excelente. Terminamos aqui mais um podcast Estação Família. Eu tenho certeza que está sendo abençoador. E se você acha que deve mandar para alguém, encaminhe. Eu tenho certeza que vai fazer diferença, fez diferença na sua vida e vai fazendo diferença na vida também de outras pessoas que talvez não sabe como me relacionar, como amar a minha esposa segundo uma visão bíblica. Deus te abençoe e abençoe sua família.